De volta com o Canal 8 Esportes, aqui no Canal 8 da NET Campinas, e esse último bloco. Ontem não deu tempo, vamos falar hoje dos grandes clubes do Brasil, a começar pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Chegaram. Por que essa empolgação? Porque toda eu sou corintiano. Então, Maurício. Isso eu nunca vou deixar de assumir que sou corintiano. Muito bem. Com muito orgulho. Muito bem. O ano passado você não estava tão feliz assim, não. Não, o ano passado era o ano passado. Agora esse ano já... Novos ares, né? Novos ares, novas contratações. Entendeu? As coisas, né? Algumas saídas. Você acha que tá bom, né? Tá ótimo. Você acha que tá bom? Maravilhoso. Então, Guina Paiva, eu vou trocar de função com você agora, já que você está todo empolgado com o seu Corinthians. Aproveite o momento, Maurício. Eu faço a primeira pergunta para você Mande sobre lá. o seu Corinthians. Mande lá. A troca de comando técnico Maravilhoso. agrada você? Mas muito. Eu não ia nem deixar ele responder. Eu já respondia por acompanhei ele. 2 trabalhos do Thiago Nunes, 2 trabalhos só que acompanhei. É outro patamar. Corinthians é outro para 2020. Outro. Vocês vão ver o que vai ser esse Corinthians esse ano. Mudança de filosofia, mudança de postura de jogo, mudança de tudo. Calma que vocês vão ver. Que isso, hein? Começar pelo seu Thiago Nunes. Aquela mesmice de Carille, retranqueiro. Absurdo aquilo. Sósia do Tite, O Corinthians não é aquilo. Sósia O do Corinthians Tite. não poderia ter sido aquilo. Absurdo o que ele fez com o Corinthians no ano passado. Um absurdo. E aí bastou o Coelho pegar, em alguns jogos, o time mudou, sem fazer muito esforço. Quer dizer, não eram os jogadores, o problema era o técnico. Um técnico que se limita a jogar de forma covarde. Isso eu não admito num time do tamanho do Corinthians. Mas e quando foi campeão jogando assim? Ninguém Não reclamou. foi jogando assim. Aí que Não tá, foi ele jogando veio assim. naquela batida, Não foi embora, jogando voltou assim. na mesma batida. O senhor não seja hipócrita, porque não foi jogando assim. Só ganhava de 1 Não. a 0, 6 a 0. Vitória é vitória. Juiz mas a 0. Não foi, não foi jogando assim. Homem de preto a A 0. maior campanha que nós tivemos no Campeonato Brasileiro, que o Corinthians acabou tendo os recordes de número tudo, não foi jogando assim. O senhor sabe muito bem disso. Mas teve recorde de gol também ou não? Era só 1 a 0. Não tem problema se teve recorde de gols. Estou falando em número de vitórias, em tudo. Jogou muita bola naquela Do época. Tite pra Com cá. o Jadson no meio, jogou muita bola naquela época. É um time que jogava defensivamente, mas quando passava a transição do meio campo ataque, era com muita velocidade. Aí teve o centroavante lá que foi embora depois, que estava muito bem na época. O Jô, que quer voltar. Que quer voltar, falou agora que quer Então, voltar. assim, eu acho que o maior problema do Corinthians são os jogadores pontuais. Pontuais. Então, a partir do momento que aqueles jogadores que eram importantes dentro do Sim. sistema saíram Sim. e você não conseguiu repor, já quebra qualquer tipo Quebrou. de esquema. Claro que de esquema, né, quebra, Maurício? claro que Principalmente quebra. no esquema que jogava Sim. o seu Tite, que depois veio o Carille, Veio o Carille. que teve a sequência. Então, assim... E as opções de contratações para o ano passado foram absurdas, né? Um erro Muitos atrás do erros. outro. Um erro atrás. Depois nós vamos falar das saídas e que vá com Deus. Thiago Nunes, então, para mim, perfeita contratação, apostou num técnico certo, no jeito certo, que chegou botando ordem e falou: eu não quero o Ralf no time. Para mim não você interessa. concordou com Concordei. Lógico que eu concordei. Porque com o Ralf o time. E isso foi prova, o próprio o Carille sabia disso, e o próprio Coelho depois. O time com o Ralf era muito diferente do time sem o Ralf. Um time sem o Ralf jogava com a bola nos pés, jogava para frente. O time com o Ralf era totalmente defensivo. Era um time que se postava do meio campo para trás. Não cabe mais esse tipo de jogador no futebol brasileiro. Acho que nem no futebol mundial, não cabe mais. Se você não tiver um mínimo de saída, um volante que você saiba sair, não cabe mais no futebol. Olha, rapaz, que revolução que o tal do Jesus deu no nosso futebol, Não, né? não é o Jesus. Eu quero que se exploda o Jesus. Não. Guina, a partir Não. Eu acho que todos os clubes... Não, eu acho que a partir do momento que ele fez no Flamengo, né, abriu a mente de... Principalmente da gente. Eu queria que todos os clubes fossem assim também. Mas só que a filosofia do futebol brasileiro é essa. A mesma pergunta eu faço para você. O que seria do Flamengo e do Jesus se não tivesse ganho metade dos títulos que ganhou no passado? Aí eu vou te colocar dentro dessa pergunta que você fez,
dentro da minha análise futebol que eu faço do Jesus. Resultado é assim. Aqui no Brasil. Eu acho que o Jesus deu muito certo no Flamengo porque começou certo, então, né? Manteve certo e terminou certo, né? Com resultado. O resultado. Ganhou, começou a ganhar. E se não tivesse ganho? E se tivesse perdido o primeiro, o segundo? Ah, então. Aí, ele nem lá estaria. Nem lá estaria. Ainda mais, né, Guina? Do jeito que ele conduz a situação. Justamente. Que ele é um cara muito incisivo dentro daquilo que ele coloca. Deu certo por quê? Venceu. E outra, ele fez coisas, né? Ele fez coisas que vinham de encontro às coisas que hoje se faz no futebol brasileiro, que é justamente aquele negócio de, vou poupar jogadores para a competição tal. E ele deu uma hora e falou assim, não, aqui ninguém é poupado. Meu time joga assim no Campeonato Brasileiro, vai jogar na Libertadores e vai jogar no Mundial. Tudo bem que chegou no final do ano, pela limitação que ele tinha de elenco, ele chegou quebrado, só ganhou a Libertadores da América por um vacilo danado do Galhardo, um vacilo danado na Libertadores, porque ele tinha sido engolido pelo River, engolido. O Flamengo não jogou contra o River. Não jogou, Flamengo. E só venceu porque o Galhardo fez uma besteira de tirar 3 jogadores importantes. Ele tirou o tripé, um zagueiro, um volante e um atacante. Ele tirou o tripé de sustentação do time. Para deixar o time mais com 1-0 para ele, estava ótimo. Ele já estava com o título na mão, jogando o que o River estava jogando. Né, no momento. Ele fez uma maior besteira que não se deve fazer jamais no futebol. Ele tirou o tripé de sustentação dele. Ele acabou entregando o título para o Flamengo. Mas ali o Flamengo fisicamente, e foi isso no último jogo do Campeonato Brasileiro, como tomou 4 do Santos e poderia ter tomado 5, 6 ou 7. Que o Flamengo amassou, o Santos amassou o Flamengo. Amassou o Flamengo. Então, assim, dentro da sua pergunta, eu acho que deu muito certo por causa disso, porque realmente não teve, vamos dizer assim, a contraproposta que Sim. Né? Porque, assim, todos os jogadores falaram, o Jesus é um cara assim, assado. Ele é um cara muito incisivo. Lógico que é. Mas, e se não tivesse o resultado, Maurício? Então. Pois é. No futebol imediatismo essas colocações que ele fazia, da forma que ele fazia, será que ele ia ter o mesmo apoio dos jogadores? Lógico que não. Então, assim, isso aí eu contesto realmente, Okina, aí eu concordo com você, se houvesse algum tipo de rejeição, então, né? Ou de resultado ruim, não seguraria o grupo. 2, 3 partidas seguidas, se seria dessa mesma forma. Não seguraria o grupo, né? Você pode ter certeza. Isso aí a gente tem certeza que não seria dessa forma. Não seria dessa forma. Por exemplo, se ele tivesse caído no Cruzeiro na forma que estava, por exemplo. Então, já tinha ido para o vinagre há muito tempo. Então, assim, a gente faz essa análise por quê? Deu muito certo no Flamengo no momento certo, na hora certa. As coisas se encaixaram tudo certinho. E outro, o Flamengo teve um momento que deu muita sorte. Deu muita sorte mesmo. Muita sorte. Contra o Bahia mesmo. Contra o Bahia perdendo o jogo para o Bahia. O Bahia amassando o Flamengo. 2 jogadas individuais do Bruno Henrique, do menino. 2 jogadas individuais. Esse mudou a partida. Mudou a partida. Ele foi o diferencial do Flamengo. Foi o diferencial, lógico que foi o diferencial. Mas voltando aqui, Corinthians. Então a chegada do Thiago Nunes mostra aí que o Corinthians quer uma revolução tática, uma revolução de modo de jogar. E a chegada dele foi por isso. Luan, para mim, a melhor contratação no futebol brasileiro. Ele precisava de de novos ares. Que o Luan, para mim, é um jogadoraço. E ele precisava há muito tempo. E aqui eu falo para você, ele teve um problema seríssimo há 2 anos atrás com o tal do Bolanhos, dentro do próprio Grêmio, caso de homossexualismo, dentro do Grêmio, com o tal do Bolanhos, e que aí culminou com a queda do treinador, que na época era o treinador que tinha depois foi para o Palmeiras, o volante. Não lembra? Quem que era o treinador do Grêmio na época? Era o Roger. Roger Machado. E que o Roger não soube lidar com essa situação. Os 2 foram pegos dentro do vestiário, tal, não sei o quê, em laços homossexuais dentro do vestiário. E ele não soube, ele chegou à diretoria e pediu, eu quero o Bolanhos embora e quero o Luan embora. O presidente do Grêmio falou assim, mas peraí, as 2 joias minhas, como é que eu posso mandar os 2 embora? Então ele falou, então eu prefiro ir embora. Então o senhor está dispensado. Quer dizer, ele não soube na época, e aí veio o Renato. O Renato falou, opa, peraí, não é assim que se trata, deixa comigo. Só que a partir daquele momento, as cobranças em cima do Luan foram muito fortes.
Não só da diretoria, mas de torcedores, de todo mundo. E aí veio até a questão de lesões, né? Sem dúvida nenhuma, aí veio uma lesão. Então, até aquele momento dessa situação, o Luan era fantástico, decidia jogos. Foi o melhor jogador da América, né? Sem dúvida nenhuma. Libertadores foi praticamente sozinho. Era o principal jogador. E depois desses incidentes para cá, o Luan mudou muito. Então ele precisava de novos ares. Tinha que mudar. Né? Tinha que mudar. Até para o resgate no jogador da qualidade do Luan. E acho que ele num Corinthians, do jeito que o Corinthians vai jogar, se propõe a jogar, nas mãos de um treinador igual o Thiago, você pode ter certeza que vai ser outro Luan. E fora que hoje não tem, é difícil ter um jogador igual o Luan, né? Sem dúvida. Hoje é difícil, realmente, se ele estiver na forma dele e ele... Se tiver com tesão mesmo de jogar. Tiver com vontade de jogar, realmente é um jogador diferente. Vitor Cantígio, que veio no lugar do Ralf, a característica foi mudada a partir daí, na minha opinião. Você tira um jogador de características totalmente defensivas, que não sabe, não tem bom passe, quer marcar o Corinthians, era marcar o Ralf. É deixar o Ralf sozinho para jogar. O que acontecia? Bumba meu boi, porque o Ralf não sabia jogar. Que aí é a mudança de mentalidade do treinador. Sim. De características de time, né? Sim. O Corinthians, do Tite até o Carille, era uma situação de jogo. Era uma sequência. Que onde ele era muito importante. Lógico. O Ralf foi um jogador importantíssimo do Corinthians em todas as conquistas do Corinthians. Mas a fase, o ciclo caseira. Por causa da filosofia de jogo. Mas hoje se mudou. Imagina, hoje não tem nem como. Totalmente a filosofia de jogo. Sim. Então o Ralf não se encaixa mais nessa filosofia, que é do treinador que veio do Atlético Paranaense, que é totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, assim, dentro desse cenário, realmente o Ralf não se encaixaria nessa. Sem dúvida nenhuma. Aí chega o Sid Clay que não estava jogando no Dinamo de Kiev, até por característica do próprio país mesmo em si, mas já está adquirindo forma física, um jogador que foi importante em 2018 no título do Corinthians, foi muito importante, e pelas características que o Thiago Nunes quer, vai ser importante, que é um jogador de verticalidade. Porque, inclusive, ele vai testar o lateral esquerdo de zagueiro. Vertical, Mas não vai. O zagueiro já tem lá, é só dar uma migué para deixar o moleque no banco. Escuta o que eu estou falando. Essa é lógico. Você tem que dar, até para você não queimar o cara, né? O cara veio até agora como titular. E ele tem dificuldades, não só na marcação, como no ataque. Até que chegou bem. Ele tem a bola parada boa, né? Boa, que ele fez mas gols assim. Só, não pode ser. Ele é alto, tem uma estatura boa, mas também não depende só disso, né? O jogador tem que ser um pouco mais completo, principalmente nas laterais. Matheus Davó. Aposta. E aí fala-se em Dahome, Christian Dahome, né, do Independente Del Valle, que jogou pelo Júnior Barranquilla da Colômbia ano passado, mas pertence ao Independente Del Valle. As negociações estão bem adiantadas e pode pintar aí, nem viajar direto para Estados Unidos já para se apresentar lá. Pode ser que até semana já esteja definido tudo isso. Então são alguns jogadores que, ao meu ver, pontuais. Olha a lista de jogadores que saíram. Júnior Urso foi vendido por Orlando City. Jadson está no mercado aguardando propostas. Ralf também está aguardando propostas. René Júnior foi para o Coritiba. Jean Volante analisa a proposta também. Marlon Zagueiro vai sair por empréstimo. Cleison foi vendido para o Bahia por 4 milhões. Carlos Augusto, lateral esquerdo, que vinha sendo o segundo titular, também vai analisar a proposta. Parece que tem um time já interessado no Carlos Augusto, inclusive do exterior, não é daqui do Brasil. Sornosa foi para a LDU, graças a Deus que vai e não volte nunca mais. Meu Deus do céu. Deixa para lá. Marquinhos, meia, foi para o Sport. Aí você tem Matheus Jesus, esse menino ainda pertence ao Corinthians, mas está indo por empréstimo ao Bragantino. Mas ainda esse menino eu vejo um bom futuro nele. Mas chegou muito verdinho para o Corinthians. Então o Corinthians vai emprestá-lo para poder ganhar um pouco mais de sequência. O Matheus Jesus foi para o Bragantino. Thiaguinho também foi emprestado para o Oeste. Fecim meia que não jogou também foi. Aí Mantuan, esses outros jogadores, Rafael Bilu, Marciel, Guilherme Romão, Carlinhos, Matheus Andrade, Luca, que voltou de empréstimo, foi para o Al-Khor do Catar, foi emprestado. O Luigi, atacante também, que é um jogador jovem, foi para o CRB, vai disputar o restante do contrato do CRB. Então o Corinthians enxugando bastante esse elenco que tinha para trazer outros para o Campeonato Brasileiro da Série A. Dentro do que eu
do que eu vi aí, o Corinthians tem sido bem... Eu acho que dos cirúrgico, paulistas... vamos dizer assim, né, Maurício? Dos paulistas foi o melhor, né? Foi o melhor, não há dúvida. Dos paulistas, que o São Paulo não contratou ninguém. Palmeiras, menos ainda. Nada. Só o treinador. O Santos chegou alguns outros jogadores, que nós vamos falar daqui a pouquinho. O Palmeiras, eu acho que o Palmeiras está querendo utilizar muito o jogador da base. Coisa que não vinha fazendo. É verdade. Então já tem um plantel já grande. Formado, né? praticamente. Formado, tem sua base. E agora incorporar alguns jogadores que inclusive devem estar... Alguns já subiram, né? Profissional, já estão treinando profissional. E alguns que possam aparecer na Taça São Paulo aí agora. Corinthians, ainda falando no final desse Corinthians, como desistiu do Michael, né, que foi para o Flamengo. Está interessado no Juliano, do Al Nassr. O Juliano está na Arábia. Desejou, né, manifestou-se o desejo de voltar para o Brasil. Então o Corinthians se coloca nos planos também para contratá-lo. Ou o Marinho do Santos, que ele precisa do atacante liberado. Então ou o Giuliano, ou o Marinho, um dos dois seriam os contratados do Corinthians para aumentar esse elenco. Eu entendo que o Marinho cairia com Eu também acho que cairia no colo da Fiel. O Juliano também é um baita de um jogador, né? O Marinho é a cara da torcida do Corinthians. A garra, a vontade, a entrega dele. Também acho que é a cara do Corinthians. Ele é um jogador interessante, tecnicamente jogador bom, finalizador, jogador que compõe bem na marcação. Jogador hoje bem completo, interessante também no acho. mercado. Palmeiras, a única contratação para 2020, Vanderlei Luxemburgo. O que falar de Palmeiras com Vanderlei Luxemburgo? Voltando ao passado. Então. O histórico dele, toda vez que ele voltou, ele beliscou alguma coisa, né? Mas o Vanderlei, eu acho que ele se reciclou um pouquinho do passado dele, né, Maurício? Então, fica a pergunta, se o Vasco não tivesse acreditado no Luxemburgo, não tivesse dado a oportunidade a ele o ano passado, será que o Palmeiras acreditaria nele? Não. Então. Não. Até porque ele foi uma das últimas opções. Exatamente. Há um ano atrás ninguém falava. Ninguém falava em Vanderlei Luxemburgo. Não, ele estava... Aliás, a primeira opção era o antigo treinador do Santos. Era o Sampaoli. É o Sampaoli. Desejo do Palmeiras era o Sampaoli. Até pela mudança da característica. Aí eu me pergunto, quem planeja as coisas no Palmeiras? Boa pergunta. Quem planeja o Palmeiras? Você desejar Sampaoli, que é um treinador extremamente ofensivo, vertical para cima, trazer Luxemburgo, tem alguma coisa errada. Tem muita coisa. Para mim, são características totalmente diferentes. Se atirar na andorinha e acertar no pardal, é muita diferença. Se tivesse trazido o Gesualdo, ou qualquer outro treinador, mas espera aí, Sampaoli, para Vanderlei Luxemburgo, mas me fala outro treinador brasileiro. Vai buscar fora. Vai buscar fora. Tá bom. Não, mas aí você tem dinheiro, vai buscar fora. Você do brasileiro, qual que se encaixaria perto do São Paulo? Vai buscar fora. O Brasil não tem. Não, vai buscar fora. Ué, o Santos não está indo atrás? Não foi atrás do Gesualdo? Não, agora está enxurrada de treinador então, estrangeiro. Por que o Palmeiras não poderia, não tem dinheiro para isso? Vai atrás, vai buscar um treinador aqui. Vanderlei. Felipão e Vanderlei, para mim, estão no mesmo patamar. Sim. Que diferença, o que agregou Felipão para o Palmeiras? Para mim, nada. O que vai agregar, que é a mesma linha de trabalho. Do Luxemburgo, eu até posso falar um pouquinho, porque foi meu treinador no Flamengo, né? E assim, eu acho que o maior problema do Luxemburgo era a questão dele querer ser mais do que o jogador. E dentro de um Palmeiras? Isso aí, por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando chegava, falava no nome dele no São Paulo, já era um rebuliço. Porque a diretoria do Vanderlei nunca vai conseguir treinar o São Paulo. Por causa dessa questão dele. Da ingerência, dessa situação. Ele sempre quis ser mais do que os jogadores. Né? Então, ele começou a ter essa rejeição, não era dos jogadores, não. Era da própria diretoria, sabendo desse histórico dele. É verdade. Né? Então, fala, vou trazer um cara desse que... Como é que vai ser? Aí você pega um time que tem Thiago Neves, imagine com um treinador desse bater Meu Deus, não tem condições. Então, por aí você já vê como é que... Então, quando chegava numa diretoria, o nome do Vanderlei era muito mal quisto pela essa situação. Vamos aguardar o que vai ser o Palmeiras. Vamos aguardar o que vai ser o Palmeiras, não é fácil não.
Marco, um grande abraço, obrigado pelo carinho nessa terça-feira. Um abraço, A gente vai ter muito tempo para falar de Vanderlei Luxemburgo. Hoje aqui Pode ter certeza. tem muita coisa para Tem acontecer muita aí coisa pra frente aí. Nosso Maurição aqui também. É verdade. Prazer estar com você mais uma vez também, Maurício. Um prazer aqui estar mais uma vez. Maurição, um grande abraço, obrigado pelo Grande abraço, Guina, eu que agradeço. Marco Aurélio Jacozinho, que prazer. Grande abraço, um abraço a todos que estiveram conosco nessa terça-feira e até a próxima. Grande abraço a você de todo o Brasil que esteve em nossa companhia. Lembrando que amanhã, quarta-feira, estaremos de volta. Não só trazendo os jogos da Copinha, mas também toda essa polêmica que envolve contratações, mercado da bola e também o futuro dos times. Agora começando principalmente nessa Florida Cup. É Palmeiras? É Corinthians? Qual dos dois vai se dar bem nessa Florida Cup? Aguarde. Até amanhã. Grande abraço.